Em nosso estudo de hoje, a lição 45 do livro Seara dos Médiuns, que tem por título Imagina. Imagina-te possuindo irmãos furtados do teu lar quando pequeninos, arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como alimárias, erguiam-se com a aurora e suavam no eito enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédios nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando, as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrasse qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Imagine igualmente que esses irmãos menos felizes, criados distantes do teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressa. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração confranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa-fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor e entenderás então que se todos endereçamos ao instrutor da vida maior petitórios constantes de socorro e paciência, cada um deles também, diante de nós, exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim. É interessante que em alguns lugares onde a gente encontra o uso da mediunidade, muitas das vezes a gente vai encontrar uma linguagem muito simples e utilizando até alguns termos de época, nesses espíritos que se manifestam e que vêm conversar com a gente. Mas a gente vai encontrar espíritos que, mesmo tendo, em algumas vezes, algumas situações, o conhecimento bastante limitado, eles têm boa vontade e querem ajudar. E a gente tem que tomar um certo cuidado no coloca com eles, porque a gente vai perceber o seguinte: muitas das vezes eles se apegam e desenvolve por nós um sentimento de carinho tão grande que, assim como os nossos parentes consanguíneos, às vezes eles também nos defendem de maneira incondicional, e às vezes até para nos defender, igual o irmão que às vezes entra numa briga e acaba brigando também para poder separar e proteger o irmão mais novo ou o irmão mais velho, amigo também. Isso costuma acontecer também. Mas o Emmanuel faz uma reflexão profunda para a gente hoje. Ele começa a imaginar que, colocar a gente para pensar que aqui no Brasil, a nossa Lei Áurea, ela foi do ano de 1888, mas a gente lembra que está gravado aí nos anais da história que ainda na década de 30, com Getúlio Vargas, existiam escravos oficialmente, e que a escravatura ela ainda é uma realidade em nosso planeta. Em alguns países, principalmente países que estiveram em guerra, países do Oriente Médio, alguns países asiáticos, a escravatura ainda é uma realidade e ela existe em mundos como o nosso de expiações e provas para servir de cenário, de prova mesmo, para servir de cenário para mostrar aquelas pessoas que utilizaram da maneira equivocada o uso da autoridade, o uso do poder, para que a pessoa possa sentir agora o outro lado da moeda e que ele, espírito,
de experiência em experiência, tendo uma experiência na autoridade, tendo uma experiência na subalternidade, ele consiga adquirir valores para a vida imortal. Então a gente vai sempre utilizar um jargão espírita quando se trata do planeta Terra. Esse é um planeta em que existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. Os espíritos garantem para a gente que tudo que está acontecendo com a gente está acontecendo tendo um motivo didático, educacional e muitas das vezes também expiatório, fazendo a gente sentir na pele aquilo que a gente fez os outros passarem. Porém, não só com relação aos desencarnados, mas principalmente com relação aos encarnados também, a gente tem que começar a levar em consideração as pessoas que, por conta de gênero de prova, a divindade não permitiu com que ela pudesse ter as formações acadêmicas que nós tivemos. Eu conheço pessoas maravilhosas, tanto da minha família, como fora da família também, pessoas com encadeamento de ideias muito bom, pessoas com uma capacidade de raciocínio e principalmente com uma boa vontade de ajudar e que, na verdade, não conseguiram fazer um estudo do nosso vernáculo da maneira mais conveniente, de maneira que chega um tempo em que a gente até começa a prestar atenção no seguinte: mais vale para mim 2, 3 páginas, ou melhor, vou botar assim, 2 linhas com muito sentimento, escrito por alguém que não tem o conhecimento correto da língua portuguesa e eivada de bastante erro, de bastante vício, do que 2 páginas escritas de maneira corretíssima dentro do vernáculo, mas sem sentimento, sem experiência. E a gente começa a entender que são gêneros de prova. A gente pode passar por gênero de prova a qualquer momento. Que vai ter situação em que o pai, para poder fazer vamos botar assim, completar o nosso aprendizado, ele vai colocar a gente numa raça, num lugar que aquela raça é discriminada, e cada lugar vai ter a sua raça discriminada. Tem lugar que a raça indígena é discriminada, tem lugar que a raça negra que é discriminada, e em menor, muito menor grau, mas tem lugar também que a raça branca é discriminada também. E você nascer num lugar onde você é minoria e você é discriminado é um gênero de prova. Você tem uma oportunidade, como teve um Gandhi, por exemplo, de estar na África do Sul na época do Apartheid e ser, inclusive, atirado de um trem em movimento por conta da sua condição racial. Foi um teste para ele, nem por isso aquele teste fez com que ele se tornasse uma pessoa revoltada, mas sim uma pessoa que depois se tornou o grande líder da Índia e o grande príncipe da paz, da não violência para toda a história da humanidade. Então a gente vai, sim, agora começar a entender que até desses espíritos, quando a gente vai conversar com eles, e eles trazem uma linguagem muito simples, eles também precisam do nosso carinho, da nossa amizade. E a frase que toca profundamente o estudo de hoje é quando Emmanuel, no final, usa as 4 palavras: tem dó de mim. Você não tem noção do que eu passei, você não tem noção do que eu vivi também na minha experiência da carne. Então, por conta disso, a gente pede também: tenha dó de mim nesse momento. E a gente vai passar a ter dó não só dos espíritos, saber como se comunicar com cada um deles, saber o que pedir a cada um deles. Eu já tive a oportunidade de conversar e até mesmo perguntar sobre eles, ao invés de ficar somente fazendo perguntas de cunho pessoal, de cunho egoístico, fazer perguntas de cunho mesmo pessoal para mim, fazer perguntas sobre a experiência de vida que ele teve, o que ele passou, o que ele viveu, e a gente vai descobrir, como Allan Kardec descobriu, que você conversar com um espírito é como simplesmente você conversar com um ser humano, com um homem também. A gente vai perceber que nenhum deles são dotados de todos os conhecimentos, a não ser o nosso mestre mesmo, que é Jesus, que esse é o único espírito perfeito e por isso é o governador do nosso planeta, segundo Emmanuel. Mas todos eles têm a sua opinião pessoal, vai ter a sua capacidade ali até o limite do seu conhecimento, mas muitos deles assim com muita generosidade, com muita boa vontade, com muito carinho e que nos emociona. A gente agradece muito esses espíritos queridos
que independente do grau de conhecimento que tenho, tem amor e tem consideração por cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.